Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para mais um culto, para nós estarmos adorando e louvando a Deus juntos. Eu tenho certeza que enquanto você louva aí na sua casa e eu louvo aqui, você pode ter certeza que essa mesma presença que contagia esse ambiente onde eu estou, vai contagiar o ambiente onde você está, porque o Senhor é onipresente e Ele está presente aqui, está presente aí. Em nome de Jesus, que você possa continuar crendo, continuar tendo fé, continuar tendo esperança nesses dias de desespero, nesses dias onde nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de crises, mas nós sabemos que vale a pena confiar e esperar no Senhor. Em nome de Jesus, toda a honra, toda a glória seja entregue ao Senhor. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio em Ti, creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em Ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos, creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu, em que a igreja viva esse amor. Creio em Ti, e as canteiras não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão, seu amor não voltará em vão. Creio em Ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve em breve voltará, em breve voltará. Todo louvor, toda glória ao Senhor.
Senhor. Boa noite, queridos, graça e paz. Nós vamos ofertar ao Senhor nessa noite, vamos ter esse privilégio de participar dessa graça. Vivemos momentos difíceis, mas nós temos um exemplo de uma igreja que em um momento difícil também transbordou em generosidade. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1 e versículo 2 diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. O apóstolo Paulo passou na região da Macedônia, e ele comentou que estava levantando uma oferta nas cidades que ele havia passado para abençoar os irmãos da Judéia que estavam passando por dificuldade. Paulo não tinha como propósito levantar uma oferta na região da Macedônia, porque era uma região de irmãos muito pobres, que passavam por lutas financeiras, que passavam por dificuldades. Mas quando esses irmãos ficaram sabendo da missão e do propósito de Paulo, embora eles estivessem passando por extrema dificuldade, eles pediram para o apóstolo: nós também queremos participar, nós também queremos ser generosos, nós também queremos participar dessa missão. E Paulo, então, quando escreve esse texto que acabamos de ler, ele faz menção desses irmãos da região da Macedônia que manifestaram uma grande generosidade em um momento muito difícil. E este é um exemplo para nós. Nós também precisamos ser permeados por esse desejo, por essa vontade. Mesmo passando por dificuldades, nós podemos ser generosos, nós podemos abençoar. Portanto, eu quero convidar você a entregar a sua oferta, a devolver o seu dízimo com alegria, com gratidão, com generosidade, fazendo conhecido essa gratidão que você carrega no coração pelo cuidado de Deus. E você pode ofertar ao Senhor através dessas formas que está aí na sua telinha. Você pode ofertar através de transferência bancária, através do QR Code, você pode utilizar também a chave Pix, que é o nosso CNPJ. Oferte ao Senhor, seja fiel, seja generoso, que eu tenho absoluta certeza que aquele que dá semente para o que semeia e pão para o que come, vai continuar suprindo a sua necessidade e te abençoando. E eu quero orar por você. Deus, muito obrigado. Obrigado por esse irmão que voluntariamente, por esse irmão que hoje, mesmo passando talvez por dificuldades, por lutas, é fiel ao Senhor, por esse irmão que é generoso, por esse irmão que com alegria abençoa o teu reino, abençoa a tua casa, que o Senhor possa visitá-lo, que o Senhor possa abençoá-lo, que o Senhor possa prover e suprir tudo aquilo que ele precisa e necessita. Muito obrigado, Pai, que possamos ser fiéis ao Senhor, que possamos ser fiéis à tua casa, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Tu me amas como sou, mas não me deixas como estou. Seguir teus passos sempre vou, rumo ao encontro do teu amor. O teu amor é maior que a vida, me traz paz e alegria. Com teu perfume quero me encher, e a cada instante mais te conhecer.
Tua verdade é a luz que me conduz para o céu. Oh, Tua palavra é o remédio que cura todo meu ser. Tua alegria em minha vida me fortalece a cada novo dia. Tua alegria em minha vida recebo dela hoje, agora. Recebo dela hoje, agora. Aleluia. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Eu creio que Deus tem uma palavra de esperança, uma palavra de vitória para você. É uma alegria poder estar conectado com você, com a sua casa, nessa terça-feira da vitória. E eu tenho absoluta certeza que vai ser uma terça-feira, uma noite de renovo, de transformação na nossa vida e no nosso coração. Eu quero convidar você, aonde você estiver, a se conectar a esta palavra. E se você pode, abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Deixe ele aberto no livro de Filipenses, capítulo 4, que daqui a pouco nós iremos ler alguns versículos a respeito dessa palavra que Deus tem a ministrar hoje nos nossos corações. E eu quero orar com você, pedindo que o Espírito Santo possa abrir os nossos ouvidos, que o Espírito Santo possa falar conosco. Precisamos de uma palavra de renovo, de uma palavra de esperança. Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença em adoração. Nós queremos Te adorar e Te agradecer por tudo aquilo que já fizemos aqui nesta noite. Podemos cantar o Senhor, podemos Te adorar através dos louvores, através das nossas ofertas. E agora glorifica o Teu nome através da Tua palavra. Fale conosco, queremos Te ouvir. Abra os nossos ouvidos, dilata o nosso coração, para que a Tua palavra possa encontrar guarida e sejamos transformados e renovados. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amanhã, dia 24, completa exatamente um ano do anúncio da primeira quarentena no estado de São Paulo. Desde então, temos vivido dia após dia, sem nenhuma garantia de como será a nossa próxima semana. Um ano depois, estamos vivendo atualmente um cenário um pouco mais assustador do que o início, do que o primeiro. Temos vivido num cenário de incerteza, de desgosto, de descontentamento. Planos foram frustrados, projetos atrasados, sonhos adiados. Todavia, você e eu, nós temos um grande desafio: viver da melhor forma possível, apesar do momento delicado que estamos passando. Não temos perspectiva humana de uma melhora a curto prazo, mas nós podemos melhorar. Podemos mudar as nossas atitudes. Para que isso aconteça, precisamos vencer as crises do descontentamento e da incerteza. Descontentamento tem a ver com uma tristeza quase que patológica por causa das privações que temos vivido. Privação da nossa liberdade. É complicado você ficar dentro da sua casa, sem poder sair, ficar preso, privado de uma liberdade de ir e vir. Privação de abraço, privação de calor humano, privação da vocação do trabalho. Eu tenho absoluta certeza, mesmo você que estava cansado, precisando de umas férias,
Você está com vontade de voltar a trabalhar porque você parou de trabalhar de uma forma que você não esperava. Para algumas pessoas, infelizmente, privação do pão, do sustento e, como eu disse, do calor humano. Este último ano tem sido marcado por privações, e estas privações geram no nosso coração descontentamento, tristeza. E por outro lado, nós também somos assaltados pela crise da incerteza. E a incerteza está ancorada na instabilidade que temos experimentado. Percebemos que não temos o controle nem das nossas próprias vidas. Qual é a garantia que nós temos que no amanhã tudo se resolverá e a nossa vida voltará ao normal? Quando nós, há um ano atrás, recebemos a notícia da primeira quarentena, todos nós achávamos que seria apenas 40 dias, e já se passa 365 dias. De forma que nós vivemos a partir de uma incerteza, nós não sabemos como será a próxima semana. E a carta que Paulo escreve à igreja de Filipe é uma grande ajuda para vencermos essas duas crises. A crise da incerteza e a crise do descontentamento. Podemos dizer que essa carta, que esse livro, é uma autobiografia espiritual da vida de Paulo. É a carta mais pessoal que o apóstolo Paulo escreveu. Nela encontramos princípios para vencermos crise e vivermos de forma plena, apesar das circunstâncias. Você que hoje está sendo devorado pelo medo, pela incerteza, você que não consegue estancar um sorriso no rosto, você que não consegue mais viver de forma plena, exatamente por tudo isso que nós temos vivido, Paulo tem alguns conselhos para nós. Como que nós podemos vencer essas crises? Como que nós podemos viver apesar das circunstâncias? Porque este é o nosso desafio, este é o seu desafio, viver apesar de tudo isso que temos experimentado no contexto da nossa vida. Esta carta que Paulo escreveu é chamada de Carta da Alegria. A palavra alegria e seus sinônimos aparecem cerca de 16 vezes nesta pequena carta. E é exatamente a partir da alegria que vencemos a crise do descontentamento. Então, em primeiro lugar, para que possamos vencer a crise do descontentamento, nós precisamos atinar, nós precisamos entender que a alegria é um ingrediente substancial, essencial, para que possamos vencer essa crise do descontentamento. E como nós vemos nessa carta, a alegria não depende das circunstâncias. É interessante, porque se você estivesse batendo um papo com o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta, e perguntasse para ele, Paulo, como que está sendo o seu ano? Como que foi o seu ano? Paulo diria para você, este está sendo o pior ano da minha vida. Este está sendo um ano mais difícil da minha vida. E você provavelmente perguntaria, mas por que, Paulo, esse ano está sendo o mais difícil da sua vida? Paulo te responderia, porque os romanos me prenderam injustamente. Eu estou preso. Eu estou em Roma preso. E não apenas isso, os meus compatriotas judeus tentaram me matar, me perseguiram, me apedrejaram, me açoitaram. Eu estou aqui também por causa deles. E aí você olharia para Paulo perplexo e diria, mas Paulo, como que pode? Você vivendo o pior ano da sua vida, você vivendo os dias mais difíceis da sua história, você escreve uma carta falando sobre alegria, você escreve uma carta pedindo para que as pessoas possam se alegrar, e Paulo diria para você, com certeza, isso porque a verdadeira alegria não depende das circunstâncias e do momento que nós estamos vivendo. Filipenses capítulo 4, versículo 4, Paulo dá uma ordem para os irmãos da igreja de Filipe. Preste atenção, Paulo estava preso, estava com a sua liberdade cerceada.
Paulo estava passando por privações, por dificuldades. E quando ele escreve essa carta, no versículo 4 do capítulo 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo está dizendo para aquela igreja que ela tinha um grande desafio: se alegrar apesar das lutas, apesar das privações e apesar das dificuldades. Porque a nossa alegria não pode estar no momento que nós estamos vivendo. E quando nós falamos de alegria, nós estamos falando de motivação. E quando nós falamos de motivação, nós falamos de motor. Nós falamos daquilo que nos move, daquilo que nos coloca de pé, daquilo que enche o nosso coração de disposição para levantar e continuar a caminhada, apesar de qualquer circunstância adversa. É isso que significa esta alegria. E Paulo está dizendo que nós devemos colocar a nossa alegria em quem? No Senhor. É em Deus que nós nos alegramos. As circunstâncias estão mudando a todo momento. Nós olhamos para as nossas autoridades, nós percebemos que elas estão perdidas. Nós percebemos que há exageros para todos os lados. As circunstâncias estão completamente descontroladas, estão mudando a todo momento. Todavia, nós colocamos a nossa alegria em algo, em alguém, melhor dizendo, que não muda. Nós colocamos a nossa alegria em Deus, porque as circunstâncias mudam, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso significa que apesar do momento que você está vivendo, apesar de todas as dificuldades, de todas as lutas, você pode se alegrar. Você pode ter uma razão para continuar. Você pode ter um motivo que extravasa toda e qualquer luta, toda e qualquer perda, toda e qualquer privação que você possa estar passando. E esse motivo é saber que em Deus você pode experimentar renovo, é saber que Deus está com você, é saber que é Ele que enche o nosso coração dessa alegria que o mundo não pode explicar, que as circunstâncias não podem explicar, uma alegria que é fruto da sua relação com Deus. É por isso que Paulo, estando preso, ele escreve para a igreja de Filipe, dizendo: vocês podem se alegrar. Eu estou dando um mandamento para vocês, eu estou dizendo para vocês: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. E como eu disse, se você ler os 4 capítulos deste livro, você vai encontrar 16 vezes a palavra alegria ou seus derivados, porque mesmo Paulo preso, passando por privações, Paulo tinha motivo de continuar, porque ele sabia quem era o seu Deus. Segunda coisa que nós aprendemos, que está presente neste livro e que nos ajuda a vencer a crise do descontentamento, é a consciência que a alegria é consequência do contentamento. A alegria é consequência do contentamento. Olha o que diz o versículo 10 ao versículo 13 desta carta. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não existe alegria sem contentamento. Contentamento é a consciência que tudo você pode naquele que te fortalece. Contentamento é a consciência que você pode todas as coisas no Deus que te fortalece.
De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. É o conselho que Paulo dá para Timóteo, no capítulo 6, versículos 6 a 8 de sua primeira carta. Contentamento é a satisfação, é a alegria com aquilo que você tem. Paulo está preso. E Paulo, então, ele faz um lindo discurso para a igreja de Filipos, que havia mandado uma oferta para ele. Paulo está agradecendo essa oferta, e Paulo diz o seguinte: olha, muito obrigado. E eu não estou agradecendo você simplesmente por causa desse momento que estou vivendo de privação. E aí Paulo fala um pouco da sua biografia. Paulo diz o seguinte: olha, eu já passei por muitas humilhações, mas também já fui honrado. Eu já passei por momentos de abundância, e agora estou vivendo um momento de escassez. Eu já passei por momentos de alegria, mas por momentos de tristeza. E Paulo diz o seguinte: agora o que eu aprendi? Eu aprendi a viver contente, satisfeito em toda ou qualquer circunstâncias. Paulo nos ensina que o contentamento é uma relação que nasce de uma gratidão que nós temos com Deus por aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Por isso, querido, nós precisamos, mesmo passando por privações e por lutas, pedir ao Senhor que gere no nosso coração contentamento. Cuidado nesses dias para você não ser assaltado pela insatisfação, porque a insatisfação gera murmuração. Vivemos uma geração descontente. Lembre-se para você ver, antes da pandemia, você às vezes já se percebia descontente. Antes da pandemia, de vez em quando, você já se pegava triste, angustiado, talvez por não ter aquilo que você gostaria de ter, talvez pelas lutas. O descontentamento não tem a ver com o momento que nós estamos vivendo, tem a ver com o nosso próprio coração. Nós vivemos em uma geração viciada no ter para satisfazer-se. Nós estamos vivendo em uma geração completamente descontente. E quando nós olhamos para Paulo, nós aprendemos, nós percebemos que o contentamento gera no nosso coração essa alegria, porque nós olhamos para as circunstâncias, quer sejam elas boas, quer sejam elas ruins, e nós encontramos força, não por causa da circunstância, mas por aquele que nos fortalece e nos permite viver em alegria, apesar do momento que nós estamos vivendo. É por isso que Paulo fala esse lindo versículo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode o que, Paulo? Posso viver privações, posso ter abundância, posso ser humilhado, posso ser honrado. Não importa como eu esteja vivendo, não importa as minhas dores, não importa as minhas angústias, eu posso tudo naquele que me fortalece. E aquele que me fortalece enche o meu coração de alegria, enche o meu coração de vida, enche o meu coração de satisfação, enche o meu coração de graça. Agora, Paulo nos ensina algo tremendo também. Paulo mostra para nós que o contentamento é algo que se aprende. Paulo diz no versículo 11 que ele aprendeu a viver contente. Ele aprendeu, isso significa que antes ele não sabia. Isso significa que as lutas, que o dia a dia, que as angústias, que as incertezas, permitiu e foi instrumento nas mãos de Deus para que Deus gerasse no coração de Paulo contentamento. Esses dias têm sido difíceis, como eu disse no início, faz um ano amanhã que nós estamos passando por todo esse momento. Com certeza, a maior crise sanitária, a maior crise na área da saúde,
dos últimos séculos, um momento de dor, um momento que muitas pessoas estão perdendo queridos, pessoas da família. E nós temos esse desafio de olhar para as circunstâncias e pedir ao Espírito Santo que nos ajude a viver com esse sentimento de contentamento. Que o Espírito Santo nos ajude a viver a partir desse princípio, que o Espírito Santo nos permita aprender, que todo esse momento de dificuldade possa gerar no nosso coração transformação e mudança, porque se ainda você não aprendeu a estar contente com pouco, dificilmente você terá muito. Paulo também nos ensina que contentamento não é mediocridade. Muitas pessoas acham que contentamento é mediocridade. Contentamento não é mediocridade. Contentamento te faz sonhar com o melhor para o amanhã, enquanto você vive alegremente com o melhor que você tem hoje. O contentamento nos ensina a sonhar com o melhor que o amanhã tem reservado para nós, enquanto eu vivo alegremente com o melhor que eu tenho hoje. Olha para a sua vida, olha para o seu coração, olha para a sua família, e perceba que por mais lutas que você esteja vivendo, Deus está cuidando de você. Deus está suprindo. Mesmo que você esteja passando por privações que você nunca passou, que você nunca experimentou, o cuidado de Deus ainda está presente na sua vida e sempre estará. Portanto, peço ao Senhor, Pai, me ajude. Eu quero ter um coração contente. Eu quero experimentar contentamento na sua presença. Encha meu coração dessa alegria. Encha meu coração desse vigor. Não permita que eu olhe para as circunstâncias. Não permita que eu coloque o meu coração no que a mídia tem falado. Permita que eu coloque o meu coração na alegria que vem do Senhor. E agora, quando nós olhamos também para toda a incerteza que Paulo estava envolvido, porque Paulo estava preso, sem expectativa de ser solto. A qualquer momento poderia vir um decreto e Paulo poderia ser morto, poderia ser sentenciado à morte, como aconteceu no futuro. Paulo estava vivendo um momento de incerteza, é exatamente assim também que nós nos encontramos. Como nós vencemos a incerteza para que possamos continuar a sonhar e a crer que Deus tem o melhor para nós? É impossível nós vivermos e vencermos a crise da incerteza sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz o autor dos Hebreus. Precisamos de fé para enfrentarmos as incertezas. A história de Paulo com a igreja de Filipos é uma história de fé. Essa igreja que Paulo escreve, esta carta, foi uma igreja que o próprio Paulo plantou, foi Paulo que iniciou essa igreja. E essa igreja começou na beira de um rio. A primeira pessoa que se converteu foi uma mulher chamada Lídia. Todos os dias Paulo era confrontado nessa cidade por uma menina que tinha um espírito que adivinhava o futuro. E um dia Paulo confrontou, e em nome de Jesus, ele expulsou aquele demônio. Isso causou alvoroço naquela cidade. Paulo e Silas foram presos na cidade de Filipos. E foi na cidade de Filipos, quando Paulo estava no calabouço, depois de apanhar, depois de vergões serem deixados nas suas costas, que ele canta à meia-noite. Que ele adora à meia-noite. Você percebe que a história de Paulo, em meio ao sofrimento, em meio à igreja de Filipos, é uma igreja que já transbordava a alegria que vinha do Senhor desde o início, porque quando essa igreja recebeu essa carta de Paulo dizendo, alegre-se, essa igreja lembrou, quando Paulo estava preso aqui, meia-noite, junto com o irmão Silas, ele cantou, ele louvou a Deus, ele adorou, porque ele tinha fé. A igreja de Filipos se consolidou por meio de cânticos na prisão. Como disse antes, Paulo estava preso quando escreveu essa carta para os irmãos de Filipe. Paulo não sabia
o que o futuro lhe tinha reservado. Contudo, Paulo cria o que a fé produz em nós quando estamos diante do desconhecido. O que a fé produz no nosso coração e na nossa vida? Primeiro, a fé não nos permite menosprezar os pequenos começos e as pequenas coisas. Quando Paulo começa essa igreja que foi uma bênção na vida de Paulo, essa igreja que foi uma igreja que apoiou Paulo em todos os momentos do seu ministério, ele começou na beira do rio com uma mulher, um pequeno começo. E a fé que Paulo tinha não permitiu que ele menosprezasse esse pequeno começo de uma igreja que se transformou em uma bênção na sua vida. Talvez por causa das circunstâncias hoje você só esteja enxergando na sua vida pequenas coisas. Não menospreze. Olhe para essas pequenas coisas com os olhos da fé. Segundo, essa fé nos dá a certeza que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus é fiel e não nos abandonará. O nosso futuro já está garantido e o nosso propósito é continuar no caminho. Meu irmão, tenha fé. Por mais que seja incerto como será a sua vida, como será a sua história, como será a sua empresa, o que vai acontecer com você na semana que vem, no amanhã, deixa eu dizer algo para você, Deus já está presente no seu futuro. Porque o seu futuro para Deus já é um presente constante. Deus está presente no seu futuro, cuidando de cada detalhe. Por isso, não permita que o medo, que a incerteza arranque do seu coração a alegria. Creia em nome de Jesus. Olhe com os olhos da fé, que aquele que começou a boa obra, que aquele que está presente na sua vida, vai continuar agindo, vai continuar trabalhando, vai continuar fazendo grandes coisas em você e através de você. E essa fé que nos ajuda a vencer a incerteza, nos faz esquecer das coisas que para trás ficam. É interessante porque no versículo 13 do capítulo 3 deste livro, Paulo diz o seguinte: eu esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Passamos por um ano. E você não pode ficar preso nesse um ano que passou, nesse um ano que você adiou sonhos, nesse ano que você se viu frustrado por aquilo que você esperava, pela expectativa que foi frustrada. Não fique preso no passado, não olhe para trás, prossiga para o alvo, olhe para Jesus, porque nós sabemos que apesar das angústias, que apesar das lutas, nós temos um prêmio, nós temos uma vocação celestial esperando por nós, e por mais que passamos por lutas aqui, nós carregamos o nosso coração pela fé, a esperança que um dia Deus enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. E essa é a certeza, essa é a fé que nos faz vencer a incerteza. Fé que não me permite desprezar as pequenas coisas, como Paulo não desprezou o pequeno início da igreja de Filipos. Fé que acredita que Deus está presente apesar das circunstâncias, que Deus está agindo, que Deus está cuidando, e a fé que não me permite viver no passado. Queridos, essa é a esperança que precisa estar presente no nosso coração e na nossa vida. Essa é a convicção que precisa te guiar. É verdade, humanamente falando, nós não sabemos como será a semana que vem. Nós não sabemos quando essa pandemia vai passar. Mas nós sabemos de uma coisa, que a nossa motivação de viver não está nas circunstâncias, não está nas privações, não está na escassez, está na alegria que vem do Senhor, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Renove a alegria do seu coração,
Renove as suas forças em Deus. Alegrai-vos em Deus, porque Ele está com você. Que você não perca a motivação da sua vida. Que você não perca o contentamento. Fala para o Senhor: Deus, me ajude a viver contente. Me ajude a viver alegremente com aquilo que eu tenho hoje, sem perder a perspectiva da fé, que o Senhor tem preparado algo lindo, algo maravilhoso para mim amanhã. Renove o seu coração nessa certeza, vença a crise do descontentamento, vença a crise da incerteza. Embora as circunstâncias possam não mudar por aquilo que nós estamos vivendo agora, você pode mudar e pode experimentar no seu coração um renovo, uma restauração e uma alegria que você não pode explicar, mas você sabe de onde vem, e essa alegria vem de Jesus Cristo de Nazaré. Deus possa encher seu coração de paz, que Deus possa te fortalecer, que Deus possa te sustentar e que você possa lembrar: podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Podemos passar, já passamos por um ano, podemos passar quanto tempo que seja, porque Ele nos fortalece e é Ele que nos coloca de pé. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e que essa palavra possa entrar no seu coração, te renovar e te encher de alegria na presença do nosso Cristo. Deus te abençoe, meu querido. Obrigado por ter estado conosco mais um culto. Você que nos visita pela primeira vez, entre em contato conosco. Você que pode, compartilhe esse link com mais pessoas, para que possam ser abençoadas como você foi. E se você tem um desejo de contribuir com a nossa igreja online, você pode contribuir através das informações que estão na sua tela. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima.